Sejam todos muito bem-vindos a esse papo reto. Esse papo reto e caminho da liberdade, em que nós vamos tratar a respeito da passagem, que alguns chamam da morte, né? O que é isso? Como que é isso? E vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Inspirado nesse tema, que é tão belo e tão místico, de certa forma, tão oculto, as pessoas não falam, né? Não entram em contato com essa questão, e que está diretamente ligado com o livro tibetano do Viver e Morrer. Eu criei um canal hoje lá no Telegram, né? Vocês podem visitar. Por que no Telegram? Porque lá fica registrado tudo aquilo que eu for gravando e for deixando lá a respeito desse livro. Então, adorei essa possibilidade. Vou gravar de tempo em tempo, talvez 1, 2 vezes por semana, um áudio, de uma forma não linear. Então, hoje eu li um pouquinho lá, coloquei qual é a pegada, o porquê. Mas eu acho que pode ser um canal que ajude a pessoa, ou cuidar da pessoa que está fazendo a passagem ao lado dela, ou cuidar da sua própria passagem, que vai acontecer um dia, a todos nós, ou ela ser acolhida de uma situação talvez traumática que passe na vida dela, como eu passei. Eu vou estar falando sobre isso ao longo do programa aqui. Meu irmão partiu, né? Eu tinha 14 para 15 anos, ele tinha 21 anos, de uma forma trágica, né? De acidente de carro, mulher grávida. Então, não foi fácil. Foi um momento bem delicado, né, na minha existência. Mas belo, porque eu só estou falando disso para vocês aqui por conta daquilo. Não existe nada. Você é forjado com aquilo que você vive. Nós temos que honrar absolutamente tudo aquilo que nós vivemos e vivenciamos. Tudo é um caminho de estar forjando, de estar lapidando você para tirar as crostas e aparecer realmente o diamante vivo e belo que você é. Então, aos 14 para 15 anos eu passei isso. Aos 21, meu pai também se foi, não tão dramático quanto o meu irmão, porque teve uma pré-preparação. Uma pré-preparação. Né? No caso do meu pai. Meu pai teve primeiro um acidente vascular cerebral, um AVC, e depois de 1 ano e meio ele teve um infarto fulminante. Então, o segundo evento foi traumático, né? Mas a gente já estava meio que preparado. E eu já tinha tomado umas lambadas no lombo, né? Com 14 para 15 anos, né? Do meu irmão. Então, não foi fácil, mas foi menos difícil, vamos dizer assim, né? Eu já tinha tido a experiência, né? Daquela situação. Mas esse é um lugar que, de certa forma, a minha existência, ela permeia esse lugar e me colocou logo desde cedo. Eu trago sempre essa história, né? Porque eu sempre tive muito contato com essa questão da espiritualidade e, sobretudo, com a questão da passagem, né? Chamada morte. Então, o primeiro evento que eu tive, que eu lembro claramente, foi com uma tia minha, que, na realidade, era uma pessoa casada com o primo da minha mãe.
Ela casou primeiro com o primo, esse primo faleceu, e ela casou com o irmão do primo, com o cunhado. Tia Miniguina. Safadinha tia Miniguina. Pegou os dois irmãos. Mas a história não foi bem assim. Aquela época era uma outra história, uma outra época. Nós estamos falando de 1940, né? Por volta disso, 50. E o que se sucedeu foi que a família meio que forjou o casamento para que ela tivesse um cuidado. O cunhado, na realidade, aceitou a casar com ela, enfim, com certeza gostava de alguma forma dela, mas foi muito mais para que ela tivesse amparada com os filhos, etc. Depois ela teve filhos com o segundo marido, e assim por diante. Mas tia Miniguina era muito amiga de minha mãe, e tia Miniguina vinha em casa, passava dias em casa, e o segundo marido já tinha ido embora. Ela matou os dois maridos. A gente brincava. Tem gente que tem essa capacidade, vai casando e os maridos vão morrendo, elas vão ficando, né? O inverso é verdadeiro também, mas eu vejo mais o lado de lá, né? Isso acontecer. Porque tem uma estatística que os homens normalmente vão mais cedo, né? Mas, enfim, então tia Miniguina ia muito em casa, passar dias lá. E lembro de tia Miniguina contando histórias para mim, me ensinando a lavar louça, a arear a panela, colocando um banquinho para eu sentar lá e arear a panela, etc. Foi bem incrível o contato intenso que eu tive com ela. E... Ó, pronto, olha lá. Clélia Maria, ó, já enterrou 3. Tá aí. Tá dentro da estatística que eu falei. E aí, tia Miniguina teve um infarto. Ela já sofria do coração, teve um infarto fulminante e se foi. Eu tinha 5 anos aproximadamente. E eu não lembro como se deu muito bem isso, mas eu sei que eu fui ao velório dela, da tia Miniguina. E era, para mim, muito claro, assim, tranquilo o que estava acontecendo ali. Eu não tinha nenhum temor ou pensamentos do que era aquilo. Para mim era muito claro, ninguém precisou explicar para mim o que estava acontecendo ali. Depois saiu o cortejo para o cemitério do Araçá, aqui em São Paulo, Rua da Consolação, né? Chama Consolação, lá em cima, perto da Paulista, está o Araçá, né? E perto do HC, do Hospital das Clínicas, quem já viu sabe onde é. E eu lembro que estava no canto do cemitério, né? Eu sei o local até hoje, assim, né? Está muito claro na minha cabeça. E a mesma coisa, para mim, estava muito claro. Bom, então essa foi a primeiro contato que eu tive com dito morte, né? A passagem foi com a tia Miniguina, né? Mas que eu entendi claramente, ninguém precisava me explicar o que realmente estava acontecendo ali. Bom, depois desse evento, houve essa história do meu irmão, que eu falei, depois do meu pai, e isso foi com 21, eu com 21 para 22, eu com 24 anos, não, com 22 anos eu casei. E casei, mãe das minhas filhas tinha 18, 2 meninos casando. E nós casamos e fomos morar na Coab de Sapopemba, morar onde eu estava morando, né? Ele tinha comprado um apartamento e fomos morar lá, na Coab de Sapopemba. E tínhamos uma vizinha que era a Jo e o Zé. A Jo, mais nova, ela devia ter pelo menos uns 30 anos, e o Zé já devia ter uns 50. Ele era taxista, o Zé. E eu não lembro se eu já sabia que ele estava internado, o Zé, eu acho que sim. Mas eu sei que um dia bate de madrugada na porta a Jo, na minha porta. Chorando, né? Desesperada, chorando, etc. O Zé faleceu. O Zé morreu, etc. O Zé morreu, o Zé morreu, o Zé morreu. Calma, Jo, tudo bem, entra aqui, vamos tomar uma água, vem lá. E ela, 3 crianças, né? Tinha 3 filhos do Zé, a Jo.
que a Jô esteja imensamente feliz, que ela tenha conseguido cuidar da vida dela, enfim, todas as bênçãos a ela e ao Zé, que partiu, né? Que esteja também imensamente feliz aonde quer que ele esteja. Enfim, vou eu levar a Jô lá para o Leão 13, né? O hospital no Ipiranga, né? A Elaine deve conhecer, que está mais ali para aquele lado. Fui levar para o Leão 13, que acho que mudou o nome, inclusive, não é mais Leão 13, que é outro nome. Fui levar a Jô lá, né, para o hospital. E aí tô lá com a Jô, né, dando assistência a ela. A Jô, a São Camilo, ó, virou São Camilo. Fica do lado do Museu do Ipiranga. Eu peguei, ela pega e fala assim, Luiz, precisa trocar o Zé. Tem quem troque o Zé. E eu não vou dar conta. Você pode fazer isso por mim, né? Aí eu... Ariano, né? Claro, né? Ariano vai para tudo quanto é lado, né? Ele enfrenta, mata no peito e vai, né? Vamos embora, né? Vamos trocar o Zé, né? Gente do céu, foi a situação, uma das situações mais inusitadas que eu já passei na minha vida. Quem já fez isso sabe o que eu estou falando, né? Porque, cara, você tem a dimensão clara do que é um corpo humano quando você faz isso. Então, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês, claro, é enfrentem uma situação dessa. É a primeira dica. Não se eximam disso. Quando isso aparecer para vocês, vá e troque aquele corpo com honra, né? Mas é uma situação que você olha e fala, cara, cadê o que está faltando aqui? Algo que estava aqui não está mais, entende? Fica muito claro, cara, para você isso. E mais que isso, né? Porque uma coisa é você ter essa dimensão num velório de uma pessoa conhecida. E você olha e fala, fica uma coisa estranha, mas maqueiam, fazem toda aquela, né, parafernália toda, então dá uma disfarçada, parece que a pessoa está dormindo, né, ali. Mas quando você bota a mão, você vê que está frio, você vai tomando contato, você percebe que, enfim, tem alguma coisa ali que não está em ordem, né, num velório normal. Mas quando você vai trocar alguém, cara, aquilo é um boneco e pesa talvez uns 500 quilos. Isso é outra coisa impressionante. O tanto que pesa o corpo. E os caras têm uma agilidade, eles invertem a roupa, botam um braço, vira o corpo para cá, vira o corpo para lá, bota outro, não sei o que. É todo um esquema que os caras no velório têm. Você vai, na realidade, ajudar, né, o funcionário da funerária, você não vai fazer isso sozinho, né? Mas você tem que estar presente, etc. Então, foi muito impactante para mim, aquela cena, muito impactante. Foi a primeira vez que eu realmente tive a dimensão do que é a passagem do que é um corpo físico. Me vem aqui à memória também uma situação quando o meu irmão partiu. Ele faleceu num hospital também municipal, um hospital público, que chamava acho que Hospital Santo Amaro, né? Ficava ali perto do Largo 13. Acho que tem um outro nome, mas não importa. Era o Hospital Municipal ali no Largo 13, aqui em São Paulo, Santo Amaro. E se hoje já é precário, entende, as condições no hospital público, né? Você imagina isso há quase 40 anos atrás, né? Era completamente precário, sem regras, sem nada, né? Então, o necrotério, né, que é onde ficam os corpos, ele ficava no fundo do hospital, não era subsolo, era no fundo do hospital, nos boxes, assim, como se fosse box de atendimento, né? E eu cheguei lá para ver o corpo do meu irmão e estava lá, cara, ele careca, porque operou a cabeça, ele nascendo do carro, teve um traumatismo craniano, tiveram que operar o cérebro dele, a cabeça dele, para tirar a pressão, né? Porque ficou com aquela pressão intracraniana. Então fizeram um L assim. Então ele estava careca e com a costura aqui, né, do tampo do L que eles fazem, da janela que eles fazem para o cérebro sair, desinchar e voltar. Essa é a técnica que até hoje eles usam para desinchar. E ali também eu tomei contato, mas estava envolvido emocionalmente com toda aquela situação, obviamente. Então, para mim, naquele momento, não tinha
o enfoque dessa questão do corpo, da passagem, da morte, de espírito, do que era. E era um menino de 14 anos, né, ali naquela cena. Mas no Zé, no Zé, isso ficou bem claro, né, como aquilo se dava e o que estava acontecendo ali. E foi interessante que nos talvez 20 anos depois desse evento, os 20 anos decorrentes depois desse evento, eu era solicitado pelo menos 4 vezes por ano para estar fazendo alguma coisa em relação a velório. Era uma coisa doida, você entendeu? A pessoa, de alguma forma, me acessava para eu cuidar da papelada, para eu trocar o morto, para eu estar na hora. Aí começou uma pegada de eu estar no momento da passagem. E isso evoluiu para um estágio de eu aprender a conduzir a pessoa para esse lugar, né? De eu fazer energeticamente e fisicamente o caminho para a passagem, né? Que é belíssimo. Esse é um estágio muito incrível, né? E você ter essa oportunidade de conduzir a pessoa, você facilitar a passagem dela, né? Facilitar esse momento.